Se você ama o Evangelho de Cristo e é totalmente contrário ao sistema religioso, já se inscreva agora no canal e deixe seu like e também seu comentário. Compartilhe esse vídeo em suas redes e mande para seus amigos e familiares. Assim você ajudará a espalhar o saber e o conhecimento. Das muitas idiotices que jogam na internet, temos agora a heresia do preterismo. E muita gente, infelizmente, está ganhando likes, seguidores, engajamentos e dinheiro da internet, enganando as pessoas com esta farsa da teologia preterista. Hoje vamos desmitificar esta heresia imbecil. O preterismo é uma palavra que vem do latim, que quer dizer preter, que significa passado. O preterismo surgiu no ano de 1547, tendo como autor John Hentenius. No entanto, o preterismo ganhou destaque depois que um padre jesuíta português, conhecido como Luís de Alencar, expôs sistematicamente a visão preterista, ao escrever um comentário de 90 páginas do livro de Apocalipse. O padre Luís de Alencar viveu entre os anos de 1554 até 1613, e neste comentário que ele escreveu de 90 páginas do livro de Apocalipse, ele o fez com o objetivo de defender a Igreja Católica e o Papa das acusações dos evangélicos que acusavam o Papa de ser o anticristo e a Igreja Católica Romana de ser a Grande Babilônia do Apocalipse. Esse escrito do padre Luís de Alencar é intitulado como Vestigatio Arcani Sensus en Apocalipse, que quer dizer investigação do sentido oculto do Apocalipse. Quando o padre escreveu isso, estava acontecendo a guerra religiosa na Europa. E neste momento, na história da Igreja Católica, estava ocorrendo o que é chamado de Contra-Reforma Protestante. E a Contra-Reforma Protestante aconteceu no ano de 1545. O nome Contra-Reforma já diz tudo. A Igreja Católica agora contra-ataca o protestantismo evangélico. E fazendo a Contra-Reforma foi uma maneira que a Igreja encontrou justamente para difundir novas doutrinas. E jogou estas doutrinas no meio evangélico. E a doutrina preterista que os crentes ficam divulgando, acreditando aí na internet, é católica, totalmente católica. Isto porque o nosso querido amigo John Hentenius era católico. Ele foi um padre dominicano, flamengo. Ele fez votos religiosos na ordem de São Jerônimo, na Espanha. Ele era católico. O preterismo é uma doutrina católica, igualmente como tantas doutrinas evangélicas que são católicas. Aí o povo evangélico, quer dizer, aí o povo evangélico critica o católico, critica a religião católica e engole todas as heresias católicas. E acreditam ainda e divulgam isso. Nesta visão escatológica católica e não evangélica, o preterismo interpreta algumas profecias da Bíblia como eventos que já aconteceram nos anos 70 depois de Cristo, com a queda de Jerusalém pelos romanos. A interpretação literal da Bíblia é perigosa para os cristãos, digamos assim, para os evangélicos, no caso. Isto porque os preteristas empregam intencionalmente interpretações alegóricas para muitos dos símbolos do Apocalipse. Por exemplo, Apocalipse capítulo 4, só para ter um exemplo. Para eles, as bestas, no capítulo 13, são símbolos do imperador romano. No caso, seria o imperador Nero, que governou de 54 a 68 depois de Cristo. E a tribulação, descrita no texto, é um símbolo da perseguição cristã, que não é, né? Mas os preteristas parciais mudam os métodos interpretativos para os últimos 3 capítulos e arbitrariamente afirmam que os capítulos 20 a 22 ainda estão em nosso futuro, embora não acreditem que tudo isso será cumprido literalmente. Isto é um contrassenso. No entanto, a disciplina apropriadamente empregada de interpretação literal em todos os gêneros das
das Escrituras, incluindo profecia, leva a uma compreensão consistentemente clara e convincente do que o texto significa para o público original e para nós hoje. Não precisamos nos prender na subjetividade do simbolismo e da alegoria. A interpretação dos preteristas das profecias sobre o julgamento final de Deus sobre as nações é muito problemática. Eles alegam que estas profecias de julgamento mundial foram realmente cumpridas na destruição de Jerusalém, como se Israel fosse o verdadeiro alvo de Deus e o relógio escatológico de Deus, coisa que não é. Isso leva a uma forma insípida de antissemitismo cristão. Mas a convulsão óbvia do Apocalipse, de Daniel, Mateus 24 e também 25, e outras profecias que Deus julgará todas as nações da terra com os eventos da tribulação, não apenas Israel. A certeza dos preteristas de que Deus julgou e rejeitou Israel não é encontrada em nenhum lugar da Bíblia e fica muito aquém do escopo do julgamento descrito nestas profecias. Os preteristas afirmam que o Apocalipse foi descrito para dar esperança aos cristãos durante os dias difíceis na guerra romana com o povo judeu. Mas que conclusão um cristão que lê hoje deveria tirar se isso for verdade? O raciocínio mais comum é que se Deus julgou e rejeitou Israel e levantou um novo povo para si mesmo, a saber, a igreja, então é aceitável que os cristãos tratem os judeus com o menor desprezo, uma vez que este povo rejeitou a mensagem. Esse raciocínio levou a repetidos programas de expulsões e assassinatos de incontáveis judeus por cristãos ao longo da história. Deus não rejeitou Israel e os colocou de lado em favor da igreja. Os preteristas apoiam a crença de que todas as profecias são cumpridas, em grande parte por dois argumentos básicos. Certas passagens como Mateus 16:28, Mateus 10:16 a 25 e o capítulo 24, como também Apocalipse 1, versículo 1, por exemplo, Apocalipse 22:6 e 7, é que eles interpretam como Jesus ensinando que tudo seria cumprido durante a vida dos 12 discípulos ou sua geração. E 2, sua datação inicial do livro de Apocalipse. No entanto, a interpretação deles destas passagens é altamente contestada. Jesus não estava ensinando que ele voltaria durante a vida dos discípulos. Caso contrário, ele estaria mentindo. Em termos gerais, ele estava afirmando a existência contínua do povo judeu até o fim dos tempos. Ele não havia terminado com eles, e eles farão parte de seus planos. Isto porque todos merecem uma segunda chance para serem salvos. E quanto a fôlego, a esperança. Estamos aqui falando de pessoas, e as pessoas mudam de ideias. Eu sei que mudar de ideia para a ideia correta é difícil. Os preteristas argumentam que o livro do Apocalipse foi escrito em 65 d.C., colocando assim sua escrita antes da destruição de Jerusalém, e satisfazendo a alegação de João de que ele estava escrevendo uma profecia sobre o suposto julgamento de Deus em 70 d.C. O problema com este argumento é que praticamente todos os estudiosos concordam que o Apocalipse foi escrito na década de 90, durante o reinado de Domiciano, como os pais da igreja atestam. Então, se o livro do Apocalipse foi escrito com o propósito de escrever o julgamento de Deus sobre Israel por meio de Roma, então João estava escrevendo a história, não profecia. Só que é difícil explicar isto para um religioso, mesmo este estando fora da religião. A profecia sempre tem o objetivo de dar esperança aos leitores ou ouvintes. Esperança de que Deus fará o que ele diz. Esperança de que, apesar da dor e do sofrimento que estamos enfrentando, Deus tem um plano para vencer o dia. Esperança que Deus trará justiça e cura a este mundo quebrado. Que esperança João poderia dar aos seus leitores se tudo que ele escreveu já estava feito e acabado? Que esperança Deus nos oferece hoje? Seu livro do Apocalipse significa pouco ou nada para o nosso futuro também. É de vital importância que nos apeguemos à esperança que ele nos deu na profecia. E após o fatídico evento que resultou na derrota dos judeus em 70, os preteristas erram que o povo judeu teve outro problema 65 anos depois, quando o imperador Adriano reinava sobre Roma. Porque a guerra de Roma contra Israel, na época do imperador Adriano, foi
muito pior e muito mais letal do que quando fora feito nos anos 70 depois de Cristo. Após o fatídico evento que resultou na derrota dos jubileus em 70, eles, o povo judeu no caso, não aprendeu a lição e continuaram suas revoltas. E 65 anos depois de serem derrotados pelo general romano Tito, as revoltas judaicas continuaram a todo vapor. E agora, 65 anos depois, um personagem entra na história. E o nome dele é Bar Koba. Ele foi um homem comum que, de repente, tornou-se um importante líder e foi considerado até mesmo um Messias, igual fora Jesus. E graças ao decisivo apoio do rabino Akiva, a maior liderança espiritual da Judéia, era agora um personagem chamado Bar Koba, que logo se destacou com o seu grande talento militar. Ciente das limitações de seus comandados, Bar Koba evitou o combate aberto com as forças romanas, claramente superiores, recorrendo a táticas de guerrilha. Bar Koba então organizou pequenos grupos regulares de combate e pouco a pouco conseguiu expulsar as tropas romanas de suas posições. Cerca de 3 anos após o início da revolta, Bar Koba conduziu seus soldados até Jerusalém, reconquistando a cidade e proclamando o restabelecimento da independência do Estado judeu. Nomeado príncipe, que quer dizer nazi, Bar Koba, ou Simão Bar Kokhebas, obteve amplos poderes e estabeleceu um Estado teocrático. Nos anos que governou, ele ficou conhecido por seu estilo centralizador e pragmático, adaptando as formas de administração romanas às novas condições. Para resumir a história, que já está muito grande, este vídeo, no ano 135, o imperador Adriano mandou arrasar a cidade ao cabo da revolta judaica liderada por este Simão Bar Koba, ou Simão Bar Kokhebas. A destruição de Jerusalém foi pior que a primeira feita há 65 anos atrás. E olha que, no ano 70, a destruição foi terrível, causou terror. Além de terror, a destruição dos anos 70 causou medo, pavor e horror na população. Mas o imperador Adriano fez o que era ruim ficar ainda pior 100 vezes mais. Foi um genocídio, um massacre, carnificina de primeira qualidade. Foi um arraso total, foi um arraso quarteirão, foi imparcial, sem dó, pena, piedade. Foi um desastre sem comparação com o que acontecera nos anos 70. Foi muito pior, sem dúvida. E ninguém fala que Jesus voltou neste período. Olha que engraçado. E sobre os restos de Jerusalém, foi edificado uma cidade helênica chamada Hélia Capitolina. E isso não aconteceu na época de 70 depois de Cristo. Aconteceu na época do imperador Adriano, 65 anos depois. E sobre o monte onde se erguera o santuário de Javé, porque o templo não mais existia, erigiu-se um templo dedicado a Júpiter Capitolino. E isso ninguém fala. Olha que engraçado. Todo o território de Israel foi detonado, arrasado, e o país foi renomeado como Síria-Palestina. Quem dissesse o nome Israel ou Jerusalém seria executado sem julgamento, sem dó, pena ou misericórdia. Esta foi a última destruição que colocou um fim de vez em alguma tentativa de reerguer o templo ou de ter alguma revolta. Até a data atual, o templo de Jerusalém não foi ainda reerguido e resta apenas um grande muro que cercava a região do antigo templo, popularmente conhecido como Muro das Lamentações. A destruição de Jerusalém foi 1000 vezes pior que na época do imperador Vespasiano, sob o comando de seu filho, General Tito. Se Jesus não voltou naquele período, ele tinha então que voltar na época do imperador Adriano. E olha que engraçado, não voltou. Isto é mais uma prova de que a teologia preterista é uma farsa, é uma fraude. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.